Fala pessoal, meu nome é Ana e eu vim aqui trazer mais uma das minhas leituras da série Lendo um Livro para Cada País do Mundo. O país da vez é Uganda e eu gostaria de dizer que eu já estou arrependida porque eu deveria ter gravado esse vídeo ontem, quando eu estava na metade do livro, e não agora que eu já terminei, porque agora eu tô com muita raiva. Estou com muita raiva porque, do ponto de vista de experiência de leitura, uau, incrível, nota 10, nota 1000, nota 100, recomendo demais a leitura, mas não sei nem o que dizer. Eu vou relatar a história e você vai entender. O livro que eu li foi Song of Lavino e Song of Okol. São dois poemas diferentes, os dois do mesmo autor, que é Okot P. Bitek, não sei se é assim que pronuncia corretamente. São dois poemas, eles dois foram escritos em 1966, tem 162 páginas no total, a versão que eu li. Já deixo aqui que eu coloquei uma capa na capa desse vídeo, mas a versão que eu li é essa que eu vou colocar aqui do lado, e eu recomendo que você leia ela, porque ela tem uma grande parte de contexto, de explicação no início do livro, que me ajudou muito a, antes de ler o poema, compreender já sobre o que ia ser a história e conseguir ler com mais fluidez. Essa leitura foi um pouco difícil para mim inicialmente, porque foi o primeiro livro que eu precisei ler em inglês, não encontrei traduzido. Encontrei partes da Song of Lavino em português, mas como eu não sabia exatamente qual que era o tamanho do material, eu preferi ler em inglês mesmo. Tirando a segunda parte, que é Song of Okol, a da Lavino deu para entender tranquilamente. Meu inglês é nível mediano, eu acho, e consegui entender bem ali, funcionou a leitura, mas tive que ir com mais calma do que geralmente eu costumo ler quando eu leio em português. Os dois poemas, eles são, na verdade, complementares. A melhor explicação que eu vi foi a que foi dada no início desse livro que eu li. O comentarista fala que esses poemas, eles são poemas épicos. Então, se você já leu a Ilíada, por exemplo, eu achei parecido. Eu cheguei a ler a Ilíada e ele é um poema que vai continuando, um poema bem longo assim, e que é chamado aqui de canção. E aí tem uma explicação muito legal falando sobre como que na cultura de Uganda as canções que são faladas, elas não pertencem a quem criou, elas podem ser reproduzidas depois de acordo com o desejo de quem tá declamando aquela canção. A canção de Lavino é uma mulher e ela tá expressando toda a dor dela através desse poema. O contexto é da Uganda pós-colonial, que é mais ou menos no século XX, e é uma época onde muitos países africanos já tinham conquistado certa independência, mas ainda tinha muita influência da cultura europeia, das consequências da cultura europeia entrando dentro do continente africano. Esse editor, nessa introdução que ele faz, ele fala que era muito comum os homens que já eram casados, eles irem para fora de África, eles retornarem e aí eles terem uma carga cultural europeia, e isso entra em choque quando eles retornam para suas casas. E a história é exatamente isso. A primeira parte do livro, que é a Song of Lavino, a gente está vendo do ponto de vista da Lavino, que é a esposa do Okol, que é o personagem do outro poema, e ela tá desesperada. Porque o marido dela foi embora, e aí quando ele retorna, ele tem um total desprezo por toda a cultura que eles cresceram, toda a cultura que criou ele. Quando fala desprezo, assim, eu achei doloroso. Eu achei dolorosa a leitura. Eu me conectei muito com a Lavino, ela é uma esposa, e ela tá fazendo tudo certinho ali na vida dela, ela tava criando os filhos dela, cuidando da casa dela, e aí imagina que esse marido ele retorna de uma viagem, ele volta da Europa, ele acha que as coisas da Europa todas prestam, e as coisas de Uganda nada presta. Então ele começa a ser agressivo, a ser abusivo com a esposa dele, faz comentários horríveis sobre tudo não presta. Ah, Ana, o quê? A comida é ruim, ele reclama da cor de pele dela, ele reclama de como ela é, ele compara com uma outra personagem, esqueci o nome, é como se fosse um novo interesse romântico ali, e pelo que eu entendi, no contexto da Lavino, não teria problema se ele tivesse uma segunda esposa. Parece que naquele contexto ali a poligamia seria aceitável. Mas o problema é que ele despreza a Lavino. Ele compara ela com essa outra mulher que é branca. Ele despreza tudo. As tradições, as roupas, a dança. Eu anotei aqui alguns tópicos para me ajudar, mas basicamente é isso. É um lamento da Lavino
sobre o desprezo completo que o Okol tem com relação à cultura deles. Tem vários choques culturais que acontecem, mas eu listaria principalmente aí tradições, política e religião, porque o autor fala bastante no texto sobre o impacto religioso dele ter ido pra fora, dele ter entendido que determinadas coisas são certas e outras coisas são erradas. E aí ele retorna pisando duro com tudo, com a esposa dele. É uma judiaria, Eu fiquei o tempo todo com o coração na mão e eu queria entrar dentro do livro e abraçar Lavino. Era isso que eu queria fazer. Então, quando entra, por exemplo, na parte da religião, os padres citam que tem padres católicos e que tem também os priests evangélicos ali, os líderes ali, os pastores. E aí cita ele se opondo, tipo, às roupas da Lavino, a forma como ela dança, as refeições, aos remédios, que os remédios não funcionam. E o que eu noto? Em todo momento da fala da Lavino, ela não tá tentando dizer a nossa cultura é melhor do que a deles. Ela tenta falar assim, você saiu e tá trazendo uma coisa nova e agora tá desprezando a forma como a gente viveu a vida toda aqui e agora eu estou errada. Só que ela não fala isso de um jeito assim, eu quero que você vá embora, eu quero que você me abandone. Ela implora para que ele volte a ser o my love, my darling, que ela chama, o meu amor, porque eu quero você de volta. Se você comer mais da nossa comida por um tempo, você volte. Talvez se você voltar a dançar as nossas danças, você se lembre como nossa cultura é boa. Ela tenta barganhar com ele, que é pra ele retornar pra tradição, pra cultura, pra forma como eles viviam. E nossa, é muito triste, porque dá pra ver que ela tá claramente angustiada. Tem muitos momentos, me chamou a atenção, tanto na parte da religião quanto da política. Ela fala que o Okol diz que ela é burra porque ela não lê livros. Tem uma parte muito específica que falou sobre o tempo, que eu achei muito interessante. Quando ele volta, ele quer contar o tempo todo. Ela fala tipo assim, ele trouxe um relógio, quer dizer o tempo todo, agora são 8 horas. E aí ela fala assim, quando o céu desperta no horizonte, aí ele vem me contar que são 6 horas. E aí ela fala que ele começa a querer dizer assim, tal hora é hora de fazer tal coisa. Meio-dia a comida tem que estar na mesa. E para ela, se os filhos estão com fome, damos de comer para os filhos. Se no céu está de noite, nós não saímos. Então, assim, a forma dela de conduzir é uma forma prática, que eles viveram a vida toda, e agora ele vem trazer coisas que são tradições europeias, tradições ocidentais, ter hora pro chá, ter hora pro café. É uma coisa que a gente nunca fez e agora a gente tem que fazer. Ele é extremamente bruto com ela, pelo relato dela. Tem uma parte que fala também de que ela faz muitas perguntas. Então tem muitos momentos de choque cultural sobre política e religião, onde ela faz perguntas e ele não responde porque ele fala, tipo, você não vai entender, isso não é um assunto pra mulher, alguma coisa assim. E isso me entristeceu tanto, porque aparece principalmente na parte da religião. E ela faz perguntas que, assim, até o editor que fez a introdução do texto, ele fala que claramente a Lavino, ela não tá repudiando tudo. Ela repudia o ódio dele contra ela, a grosseria do Okol contra ela, contra as tradições, mas que as perguntas dela são perguntas de quem quer genuinamente entender. Tem um momento que ela fala que ela vai na igreja e que aí tá sendo servida ali, tipo, a Santa Ceia. E aí ela ouve o pastor falando, esse é o corpo de Cristo e esse é o sangue de Cristo. E ela sai correndo horrorizada, porque, nossa, então eles são como os bruxos, eles comem o sangue, eles comem o pão. E o Okol, dá pra ver claramente que ele não é cristão no sentido Cristo, entende? Ele não tá... Vamos começar que ele já não tá exercendo nada do que é o papel dele como marido, biblicamente falando, que é de cuidar da esposa, de amar a esposa, de ser delicado com a esposa. Ele não tá fazendo nada disso, ele tá só maltratando ela de forma legalista. Ele já tá todo errado, o Okol, assim, todo errado. E aí ele não responde as perguntas dela, ele não tira as dúvidas dela, e ela fica presa nisso. Acontece isso também na parte de política. Então tem uma parte que fala lá sobre ele... Eu confesso que eu não entendi direito, porque tem uma parte que ele critica o capitalismo e tem outra parte que ele critica o comunismo. E aí eu não entendi de que lado que ele tá. Isso é depois, na canção do Okol. Mas tem um momento que dá pra ver ela fazendo perguntas sobre o comunismo, porque ele fala que ele se envolveu com lideranças políticas e que aí os políticos falam que os comunistas vão chegar e vão tirar as propriedades e vão tirar as plantações. E ela faz algum comentário assim, sim, eu concordo que isso seria terrível, mas
como que isso vai funcionar? Se eles tirarem nossas fazendas, como nós vamos trabalhar? Ela tem perguntas normais, completamente normais, pra quem não teve contato com aquilo. E ele é bruto, ele não explica nada, ele não conversa nada, é horrível. Quando chega o Okol, nas primeiras palavras do poema dele, ele já tá destratando ela. Então, assim, dá pra ver que ele desconsidera toda a opinião dela, ele não tá nem aí pro que ela acha. Ele tem sim desprezo à tradição. Tem vários momentos do texto que ele fala querer destruir a forma como as coisas foram construídas na África até então. Então, assim, é horrível. Tem o contraste entre uma canção e outra é uma coisa dolorosa, porque dá pra você ver que enquanto a Lavino tá desesperada e ela quer uma reconciliação, ela quer que os dois fiquem juntos, o Okol parece que ele quer destruir tudo lá dele, quer botar tudo pra baixo e reconstruir a África da forma como ele acha que é o correto, que na verdade é a forma europeia que foi ensinada pra ele. E tem uma coisa que aconteceu que eu achei assim, fantástico, uma coincidência, porque eu não sabia que eu ia encontrar isso no livro. Tem um texto da canção do Okol aonde ele cita, eu vou colocar aqui o texto em inglês, mas está falando onde está Aimé Césaire, onde está Leopold Senghor, prendam Jarrais não sei quem e o Father Placide Tempels. Coloque na detenção todos os pregadores da negritude. E esse Placide Tempels é o primeiro autor que eu li fazendo o desafio de um livro de cada país do mundo, porque ele na verdade, ele é um missionário franciscano, um missionário cristão, que foi para pregar na República Democrática do Congo, e aí lá ele interagiu com o povo Bantu. E aí eu falo mais sobre isso nesse outro vídeo, mas basicamente ele entendeu que assim, cara, para eu pregar para eu evangelizar as pessoas dessa cultura, eu não posso só chegar aqui, falar algumas palavras, fingir que eu tô pregando e acabou. Eu preciso entender o que eles pensam para saber transmitir, saber comunicar a mensagem de Cristo para essas pessoas. E eu fiquei muito emocionada quando eu li esse texto, porque eu achei que foi um meio do caminho ali, sabe? Tipo, a forma correta como a mensagem cristã deveria chegar, que é tendo respeito a quem a pessoa é, não impondo goela abaixo a mensagem cristã, e respeito pelas tradições. E o que aconteceu nesse livro Filosofia Bantu é que ele é um livro de, acho que 1945. O autor, ele acabou fazendo um compilado de como é o pensamento da filosofia Bantu, no sentido de qual é o pensamento ontológico, o que eles veem como mundo, o que eles veem como alma, o que eles veem como vida, como morte. Claro que deve ter outros textos originários do povo Bantu hoje em dia, mas eu entrei em contato com esse, eu já relatei aqui a minha dificuldade de encontrar alguns livros de alguns países específicos da África, principalmente em português, principalmente disponível em bibliotecas. E aí eu decidi começar por esse mesmo, pelo Filosofia Bantu, que tinha ali, porque eu tinha visto que ele tinha uma grande popularidade. E aqui no Song of Okol, ele cita o Placide Tempels como alguém que deve ser detido. E aí, olha, eu não sei se você entendeu, eu não sei se você associou. O Okol é um personagem africano que nasceu em Uganda, do povo Acholi. Aí ele vai para a Europa, ele é doutrinado com o pensamento europeu, ele retorna cristão, aspas aqui, retorna com essa mentalidade colonizada, e aí ele vem e começa a dizer, isso é pecado, isso é pecado, isso é errado, isso é errado. E quando ele vai falar das pessoas que ele quer que sejam colocadas para baixo, de pessoas que ele não concorda, ele cita o Placide Tempels, que é um missionário franciscano cristão. O que eu interpretei disso? O problema, a questão aqui não tem nada a ver com religião. Tem a ver com ele ter uma oposição total à tradição africana. Porque foi isso que o Placide Tempels pregou no livro dele. Ele pregou respeito. Ele entendeu que não existe evangelho goela abaixo, não existe isso. Então ele fala lá o tempo todo no livro sobre a importância de você valorizar a cultura local, a importância de você entender que a forma como cada um dos povos da África lida com cada questão filosófica é quem eles são, não é simplesmente o que eles acreditam, é quem eles são. Então você precisa ter respeito pela cultura local. E o Okol é o oposto. O Okol quer dizimar tudo que existe de tradição, ele discorda das roupas, ele, assim, é um texto, o desprezo dele é realmente desprezo, é agressivo, é opressiva a fala dele e é reflexo do que ele aprendeu do pensamento colonizador do que aconteceu com ele. Eu acho que a parte mais fantástica dessa leitura, e é por isso que
que eu tava doida pra gravar logo esse vídeo, e aí eu não quis esperar pra amanhã pra não esfriar. O Olcott, o autor, ele faz através desse poema épico, ele escreve de uma forma que você sente como se você estivesse de frente para Lavino e ela te relatando tudo que está acontecendo. E através do texto, através das comparações dela, você conhece muito sobre a cultura Acholi, eu não sei se é Acholi ou é Akoli, desse território de Uganda. Você conhece muito porque ela faz comparações e aí nisso você começa a perceber o que para eles é a forma padrão de ver o mundo. Então, quando ela compara o corpo dela com o corpo da outra mulher branca, que o marido dela tá apaixonado, a gente vê que eles têm uma visão, qual é a visão que eles têm sobre os corpos? O quadril ser mais largo, ou então ter aquela pochetinha aqui na frente da barriga, ter os seios fartos, essas todas são características de mulheres que são férteis e mulheres que deram à luz. Então, para eles isso é uma coisa boa. Então, ele escreve de uma forma tão sensível nessas 162 páginas que você tá lendo ali a fala deles como se fosse você, como eu falei, sentado ali com ela e ouvindo tudo que ela tá falando. E nesse meio tempo você tá aprendendo, você tá vendo qual que é a forma deles de ver o mundo, o que é correto, o que não é correto. E eu quero finalizar citando um texto que é como se fosse um provérbio. É uma frase de efeito ali que é citada no poema mais de uma vez e que eu acho que resume muito bem a obra toda. Let no one uproot the pumpkin, que quer dizer que ninguém arranque a abóbora. E essa frase ela não tem necessariamente a ver com agricultura, mas as abóboras nessa cultura tradicional Acholi, que fica no norte da Uganda, as abóboras elas eram plantadas perto das casas, porque elas eram usadas para múltiplas coisas ali no dia a dia. É uma comida vegetal, uma planta, é um alimento que é fácil de plantar ali perto de casa, é fácil de cuidar e é essencial. Então é comum que as pessoas sempre tivessem abóboras plantadas perto da casa. E aí essa frase está falando que ninguém arranque a abóbora, porque a abóbora se tornou um símbolo da tradição cultural do povo Acholi. E aí quando ela fala o tempo todo que ninguém arranque a abóbora, que ninguém arranque a abóbora, ela tá falando que ninguém arranque as nossas raízes, que ninguém arranque as tradições, porque elas são essenciais para o nosso povo. A tradição ali que eles estão vivendo, a cultura, não é simplesmente uma roupa, não é um prato que eles comem. É uma história. Tem vários momentos que ela vai lembrar o Okol de quem ele é e ela fala: o seu nome significa tal coisa, você é filho de um chefe de aldeia, você é importante, seu nome foi dado de acordo com gerações de pessoas antes de você. Ela tá defendendo que a cultura, a tradição, ela não deve ser abandonada, ela não deve ser destruída. E me deu uma raiva, porque você vai ler a canção do Okol e uma das primeiras coisas que ele fala é justamente que as abóboras têm que ser arrancadas. E ele não falou, isso não foi botado aleatório no texto, ele não tá falando de abóbora, ele tá falando da tradição. Então assim, dá vontade de abraçar Lavino, de falar assim: mulher, você não merece esse homem, você tá toda certa, você tá toda correta. Dá vontade de dar um soco na cara do Okol. E eu achei impressionante como que o autor amarra a gente nesses sentimentos. Você tá lendo ali, você tá vendo um drama, e isso reflete coisas que aconteceram de verdade, mas ao mesmo tempo você se conecta totalmente com a personagem. Então você fica com raiva de verdade, você queria ajudar de verdade, você queria dar um soco no Okol. Eu fiquei com muita raiva desse personagem. E agora, tentando falar um pouquinho mais sério, né, eu sempre me envolvo muito ali na leitura que eu tô lendo, mas eu quero fazer um comentário de algo sobre a maioria das leituras da África, que é muito triste. Eu fui fazer essa semana uma atualização aqui na planilha de livros do mundo e eu coloquei uma coluna de gênero e temas para me ajudar a encontrar, para ficar disponível para quem estiver olhando, um resumo sobre o que aquele livro é. Se é um livro de história em quadrinho, quais são os principais temas, se tem algum tema de gatilho. E a maioria esmagadora dos livros africanos tem algum tipo de referência à guerra, ou a violência, ou apartheid, ou então, por exemplo, esse livro, eu não vi aqui se eu coloquei como guerra e violência, ele não tem necessariamente guerra ou violência, mas é uma violência muito grande a destruição da cultura, é uma violência psicológica, o que a Lavino passou é a violência psicológica, né? E é muito triste você ver alguém passar por uma lavagem cerebral tão grande a ponto de desprezar
toda a cultura dela, tudo que faz ele, né, no caso, ele ser quem ele é, ele foi ensinado em não sei quantos anos, não sei quanto tempo, ele foi ensinado de que isso tá errado, de que isso tem que ser apagado, e é muito triste. E o que é mais triste é ver que a grande parte desses textos que são de guerra, de violência, muitos são textos biográficos, muitos são textos de não ficção, e mesmo quando é uma ficção, como eu acho que é o caso desse daqui, por causa do estilo da leitura, né, ele não se propõe a ser exatamente não ficção, a gente sabe que são inspirados em fatos reais, em situações reais que não só aconteceram, mas que ainda acontecem, de existir um apagamento cultural muito grande. O que me deixa, não é nem tranquila a palavra, não sei nem o que falar, o que me deixa um pouco mais anestesiada é que o fato de a gente ter mais acesso à leitura, o fato desse tipo de pauta começar a ser mais corriqueiro dentro das universidades, dentro das igrejas, porque não? Na minha igreja, em muitos momentos isso entra em pauta também, na TV aberta, na internet, muitos influencers que são negros, são afrodescendentes, etc. Isso faz com que seja mais difundido que a cultura é importante, que a tradição é importante e que esse contato com a cultura africana é importante também. Muitos dos textos que eu encontrei aqui são coisas que antes eram passadas por tradição oral. Não é muito difícil, não lembro qual foi o livro que eu vi isso, não é muito difícil você acabar com uma tradição oral com uma ou duas gerações. Então demora, é um processo longo fazer com que essa história que foi apagada retorne. Muitas pessoas não sabem de que famílias que elas vieram, de que país que elas vieram, e assim, é um choque muito grande. Eu nunca pegaria para ler um livro de poema da Uganda para ler. Eu tô feliz por estar fazendo o desafio. Eu não vou dizer que é fácil ler alguns desses temas. Tem alguns temas que até eu tô evitando, alguns tipos de violência sexual, é o tipo de coisa que eu não consigo ler, pelo menos não agora. O mais triste do que ler sobre guerra, ler um relato sobre guerra, é saber que essas guerras ainda estão acontecendo. Não só na África, como em vários outros países do mundo, né? É uma realidade que é triste e, assim, o que a gente tem que fazer é se informar, se posicionar, orar e interceder para que isso acabe, porque é terrível. Ler já parte do nosso coração, imagina vivenciar isso. E é isso, não querendo ser repetitiva, mas mais uma vez, essa é uma das minhas leituras favoritas até agora. Eu gostei muito de Song of Lavino, eu odiei o Okol, eu achei genial o trabalho do autor, do Okot, assim, lendo até a biografia dele, eu gostei muito. Quero ler outros materiais dele, mas gostei muito da forma como os dois textos se completam e como que eles repassam tanta coisa sobre a tradição de uma forma que é leve e de uma forma que você fica completamente envolvido. Recomendo demais a leitura. Por favor, leia esse livro, porque ele é fantástico e curtinho, tem 162 páginas. E é isso. Deve ter ficado enorme esse vídeo, mas eu ainda tinha mais coisa ainda pra falar, porque eu gostei realmente da leitura. Obrigado por assistir e até mais.